Então, vou colocar aqui 3 situações onde esse sistema de crença está aplicado aqui em narrativas bíblicas. Então, primeiro, do fariseu e publicano, todo mundo conhece aquela parábola. É uma parábola, uma alegoria que Jesus fez. Sobem 2 pessoas ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Então, o fariseu, ele batia no peito e falou assim, olha, eu falei assim, graças te dou, Deus, porque eu não sou como os outros homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem como esse publicano. Mas eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo. Beleza. Publicano agora, a câmera vai para ele. O publicano batia no peito e falava assim, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador, e nem olhava para cima. Aí Jesus dá o veredito, fala assim, ó, esse publicano desce do templo justificado. E o outro, não. Então percebam que nessa narrativa, nessa parábola, eu pus exatamente como está no texto bíblico, que diz assim, confiavam em si crendo que eram justos. Jesus fez uma parábola para atingir pessoas que confiavam em si, e guarda o si aí, que está até grifado, crendo que eram justos. Mas por que eles criam que eram justos? Então, se a gente olhar a fala do fariseu, ele expressa por que ele achava que ele era justo. Porque tinha coisas que ele não fazia, em primeiro lugar, tinha coisas que ele fazia. Falei assim, ó, eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero e não faço publicanice. A quarta comparação, eu não sou que nem esse publicano aí. Né, que era um cobrador de impostos, só que ele não era honesto, né, ele extorquia os próprios compatriotas. Então eu falei assim, ó, eu sou justo porque eu não faço essas coisas, e olha, eu também sou justo porque eu faço essas. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou meus dízimos. Então ele se achava justo, ele se achava aceito, né, com os olhos de favor de Deus sobre ele, por causa das suas ações, daquilo que ele fazia ou deixava de fazer. Então na cabeça dele, o que ele fazia ou deixava de fazer determinava a aceitação de Deus. Agora tinha na mesma história, tinha uma outra pessoa, um publicano, né, um corrupto, alguém que era marginalizado ali pela sociedade hebraica, e ele chega lá, ele abaixa a cabeça, tinha vergonha de olhar para cima, bate no peito e fala assim, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então, Jesus dá o veredito, fala assim, esse aqui é justificado. Mas peraí, o cara faz coisa errada. Mas a justificação não tem a ver com aquilo que a pessoa faz ou deixa de fazer. Esse sistema de crença que eu coloquei aqui anteriormente, então já tem aqui essa parábola que coloca ele por terra. Vou dar um outro exemplo, que a gente falou bastante aqui sobre Caim e Abel. Então Caim e Abel, eles ambos tinham lá um ofício. O Caim, ele era lavrador da terra, o Abel, pastor de ovelhas. Chega um dado momento que eles vão fazer uma oferta para Deus. O Caim, ele traz do fruto da terra. O fruto da terra é aquilo que ele plantou, é o resultado do trabalho dele. Então ele faz uma oferta que era um símbolo, que era uma exaltação dele mesmo. Fala assim, olha como eu sou bom, olha o que eu posso oferecer aqui. O Abel vai lá e oferece uma ovelha, ele oferece lá uma bandeja, um animal esquartejado, ensanguentado, e aquilo é a oferta que ele faz. Muito provavelmente, porque ele já aprendeu lá desde os pais dele, que quando eles saíram do Éden, Deus providenciou túnicas de peles. Primeira pessoa a fazer sacrifício de animais foi Deus. Então aquela história, aquela tradição devia estar latente na família dele. Assim, é disso que Deus se agrada. Mas espera aí, isso não era fruto do que ele fazia. Não, o fruto do que ele fazia foi o que Caim ofereceu. Muito bem. Aí, quando fala que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim, aí o que o Gilei está falando. Ele olhou com favor. Olhar com favor é para receber o favor de Deus. Conta para mim. Qual foi a única classe de pessoas que Jesus não poupou palavras? Fariseu. Porque eles confiavam, como eu li agora anteriormente, que eles eram justos, eles confiavam em si, achando que eram justos por aquilo que eles faziam, deixaram de fazer. Não teve, Jesus deu o veredito, não teve olhar de favor. Não estava debaixo do favor de Deus. E a gente vai ver biblicamente que isso acontece. Pode acontecer de eu não ficar embaixo do favor de Deus. Aí a vida é mais difícil. Aí a coisa é mais complicada. Adão e Eva, depois que eles pecaram, viram que estavam nus, e o nus ali não significa que eles se envergonharam
porque um viu a nudez do outro. Gente, eles eram um casal, né? O que acontece ali é que eles estavam, diz lá no Salmo, que Deus nos criou o homem e revestiu de glória e honra. Então, o revestimento de Adão e Eva não era o fato só de eles estarem nus ou não, mas devia existir alguma glória em torno deles. O que eles perceberam é que quando pecou, aquela glória se foi. Esvaziou o negócio. Né? Eles viram que agora eles não eram mais as mesmas pessoas. Falaram assim, caramba, Deus vem todo dia tomar o chá das 5 com a gente. E agora? Não, vamos fazer algum negócio aí para a gente não ser rejeitado por Deus, porque a gente pisou na bola, a gente errou aqui, pecou. Então vamos fazer alguma coisa. O que eles fizeram? Folhas de figueira. Eles cozeram, né? Eles costuraram e fizeram aventais para si. Foi o que eu coloquei aí. Só que Deus substituiu aquilo. Deus não aceitou. E quando fala que Deus os revestiu, reveste por completo. Deus os revestiu de túnicas de peles. Isso pressupõe que no mínimo 2 animais morreram para que o pecado de Adão e Eva fosse de alguma maneira coberto. Então, nesses 3 casos, a gente viu que esse sistema de crença, a própria narrativa já vai contra isso. Eu vou pegar alguns textos aqui bem importantes. Paulo falando dos seus compatriotas judeus. Ele disse assim, olha, no versículo 1 e 2, ele fala assim, olha, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. E fala a respeito deles. Porquanto, não conhecendo, presta atenção, a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Esse texto está dizendo, Paulo falando lá dos seus compatriotas, que eles não conheceram a justiça de Deus e eles estabeleceram a sua justiça própria. O fariseu tentava estabelecer a justiça própria. Ele jejuava, ele dava dízimo, ele não roubava, ele não adulterava, ele não era injusto, entre aspas. Lembra daquele jovem rico que chegou para Jesus? Você guarda os mandamentos? Falou, desde a mocidade. Não faço nada disso. Não é verdade. Mas esse é o sistema de justiça própria. Então, aqueles que não conhecem a justiça de Deus, ou rejeitam até, e procuram estabelecer a sua própria justiça, aí eles estão em maus lençóis. Olha o que diz Gálatas 3. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, vamos lembrar uma coisa? A lei é justamente aquele primeiro sistema de crença. Você faz, isso vai determinar se Deus vai te abençoar ou te amaldiçoar. Né? Então tem lá os 10 mandamentos, tem os desdobramentos dele do Novo Testamento inteiro. Então Deus fala assim, se vocês guardarem os meus mandamentos, sempre, sem falhar nenhum, vocês vão ser abençoados. Assim, agora, não dá, né? Só que em capítulo 20 de Êxodo, quando ele dá os 10 mandamentos, ele institui o sacrifício pelo pecado. Eles já sabem, falando, não vai dar certo e eles nunca deveriam ter aceitado os mandamentos. Mas eles foram arrogantes, presunçosos, assim, tudo que Deus mandar, faremos. Deus nem tinha falado nada. Então, não, pode mandar que a gente faz. Nós somos bons. Então, esse sistema se chama justiça própria. E olha o que diz esse texto. Então, a lei ela é a própria expressão desse sistema de crença. E qualquer coisa que você faça com essa mentalidade de lei, ou seja, Deus vai me aceitar ou me rejeitar baseado no meu desempenho, isso é uma lei. Né? Quando você se flagra dizendo assim, nossa, não estou indo na igreja, não estou lendo Bíblia, estou muito relapso, Deus deve estar bravo comigo. O diabo está sapateando na sua vida porque esse sentimento de condenação é tudo o que ele quer para você. Isso vai te isolar de Deus, isso vai te enfraquecer, isso vai te deixar com a boca no pó. É tudo o que ele quer. Mas, na verdade, o que determina a aceitação de Deus não é o que você faz ou deixa de fazer. Nós vamos ver o que é. Mas a lei diz assim, nesse texto, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas estas coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, se esse sistema de crença, ele funciona, né? Eu vou dizer para vocês, ele funciona. O problema é que a gente não consegue guardar toda a lei, né? Nunca conseguiu. Esse sistema, se eu não fico nele 100%, diz o meio do versículo aqui, maldito. Isso é o que eu estou dizendo, não. Maldito, quer dizer, está debaixo de maldição. Está debaixo do patinar e não sair do lugar. Mais um texto. Isso é gravíssimo, gente. Paulo ele fala assim para os Gálatas, ele teve um problema sério lá com os cristãos lá da Galácia, que eles receberam o evangelho da graça e depois voltaram atrás, né? Recuaram e voltaram para o judaísmo. Cristo, estou na tradução King James aí, Cristo torna-se sem efeito
para vós que procurais a justificação pela lei, vós decaístes da graça. Imagina Cristo ele tornar-se sem efeito. A bênção, quer dizer, o caviar aqui, o cristão caviar, é a salvação de Jesus operando na tua vida hoje. Quem faz isso não é a sua fidelidade, o quanto você vai ler, é Jesus. Então, Cristo tornar-se sem efeito, o negócio é difícil, hein? A vida fica dura. Né? Cristo tornar-se sem efeito na sua vida, está tudo por sua conta. Então, se medica bem aí, se cuida para não ser pego aí por algum bandido, alguma coisa assim. Mas para quem que é isso? Para vocês que procuram a justificação pela lei, pelo fazer. Esse sistema de crença, ele se chama justiça própria. Se tem uma coisa que você vê repetidas vezes na Bíblia, não é só no Novo Testamento em Jesus, mas no Antigo Testamento também, se tem uma coisa que impede a graça de Deus, não é o pecado. Vou repetir. O pecado não impede a graça de Deus. Às vezes a gente ouve assim, nossa, teve um avivamento em tal lugar, tal, mas o pecado parou o avivamento. Que antes do avivamento não tinha pecado? Tá todo mundo 10 lá, 100%? O pecado não impede a graça. A justiça própria, sim. A gente acabou de ver aqui. Cristo se torna sem efeito se você está num sistema de crença onde você não conhece ou não reconhece a justiça de Deus e você estabelece uma justiça própria. E a gente tem muito disso, isso é uma coisa latente dentro da gente, a tal da justiça própria. Mas eu não acho certo um cristão fazer aquilo. Você não acha certo, né? Eu não acho certo, vamos pegar uma coisa, ter tatuagem. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Você pode achar o que você quiser, certo? Isso é o seu sistema de justiça. Né? Não, mas eu não acho certo. Percebe? A gente tem várias coisas que a gente aplica para os outros e para a gente mesmo. Justiça própria. Eu criei um código de ética para eu viver e eu acho que isso aqui é o que tem que fazer, o que não tem que fazer.